Fala galera, tudo certo? Delton Silva aqui para mais um treinamento aí do YouClass. Hoje falando sobre destaques do Instagram, a estratégia revelada. Então no treinamento de hoje quero apresentar para você qual a importância de você ter destaques no seu perfil do Instagram, por que que é importante para sua empresa manter uma identidade visual e também te ensinar o passo a passo para você ter um checklist estratégico e também prático e sair daqui hoje com os seus destaques prontinhos no seu perfil aí, tá bom? Antes de começar, gostaria de me apresentar para vocês. Então, quem sou eu, né? Delton Silva, Head de Marketing aqui na YouMode, e eu ajudo pessoas que desejam atrair e converter mais clientes na internet. Então, esse é o meu propósito, te ajudar a conquistar mais clientes através de redes sociais, do seu site, páginas de captura, enfim. Então, se você quiser conferir um pouquinho das dicas, dos conteúdos que a gente vem produzindo aí nas redes sociais, tá aí o meu perfil pessoal, Delton Silva Oficial, e também o do YouMode.app, para você nos seguir lá no Instagram, sempre trazendo algumas dicas, algumas coisas, e o mais importante que eu te peço, deixe lá suas mensagens, suas perguntas, porque quanto mais você pergunta, mais a gente tem conteúdo, tem pauta aqui para produzir e te ajudar, tá bom? Então vamos lá, iniciando aqui. Por que que os destaques do Instagram são tão importantes, tá? Então, dando um contexto para você, destaques no Instagram é isso aqui, ó, são essas bolinhas que você vê ali no seu perfil. Então, quando você acessa o perfil de uma empresa, até o próprio perfil da sua empresa, você tem essas bolinhas ali. Eles são importantes porque eles têm uma posição privilegiada no perfil. Então, quando você acessa, alguém vai acessar o perfil da sua empresa, a primeira informação já está aqui, ó. O logo da sua empresa, o nome, o propósito dela, uma mini bio ali, né? O seu site, e aí já vem, antes mesmo dela ver suas publicações, ela já tem a oportunidade de ver os seus destaques, né? Que nada mais são do que os seus principais stories, né? Então você faz ali um monte de stories, o stories normalmente sai 24 horas depois, mas você pode destacar aqueles melhores conteúdos, né? Que para mim é o segundo maior benefício. Às vezes a gente está ali no dia a dia, né? Produzindo vários stories, mas tem alguns que a gente fala, nossa, esse aqui ficou tão bom, mas tão bom que eu gostaria de deixar ele para sempre aqui nos stories. E esse destaque serve para isso, né? Para você deixar ali um histórico profissional dos seus melhores. E também para que você possa fixar informações importantes da sua empresa. Como, por exemplo, aqui, ó, eu coloco ali, ó, o Mode na mídia, depoimentos. Eu vou falar um pouquinho mais de cada um desses destaques, mas pensa só, informações que são relevantes, muito importantes para a sua audiência entender sobre a sua empresa. Então, você pode deixar destacado ali para que nunca saia do radar do pessoal, tá bom? Um ponto importante aqui é o seguinte, é para você criar capas para os seus destaques no Instagram. O que que são capas para os destaques? Você vai ver que quando a gente cria um stories e destaca ele para ele ficar fixo ali no perfil, então sempre quando eu falar aqui destaque no Instagram, tá? É fixar ele dessa forma, então chama de destaque. Então você vê que os nossos aqui, ó, eles têm capinhas, né? Então eles têm ali essas imagenzinhas. Quando você destaca a primeira vez, a imagem que fica ali é um pedaço, um recorte da foto que está no Stories, né? Um pedacinho do Stories. Então, quando você cria a capa, você deixa ali um pouquinho mais profissional. Então, eu sempre falo ali, primeiro por organização. Então, fica visualmente melhor, mais organizado no seu perfil, né? Essas capinhas, quando você deixa ali, transmite profissionalismo. Então, você não deixa de qualquer jeito, qualquer imagem. Então, às vezes você deixa lá, você, sei lá, coloca a foto de uma pessoa, e aí pega uma parte do rosto, uma parte do corpo e fica destacado ali, fica meio esquisito. Com as capinhas fica tudo profissional. E também você tem uma comunicação visual melhor, então você tem ali a identidade da sua empresa, a sua paleta de cores, você utiliza e fica bem mais profissional, visualmente melhor também, tá bom? E aí eu queria destacar para vocês aqui três curiosidades sobre os stories destacados no seu perfil. Então, três curiosidades, três perguntas aí que são pouco comuns, mas que são curiosas e é importante você saber. Primeiro, né? Quantos stories eu posso destacar no meu perfil, tá? Então, ao todo,
você pode colocar ali até 100 stories por destaque. Então, por bolinha dessa aqui, você pode colocar até 100. Quando você for destacando mais do que 100, o primeiro vai sumindo. Então, por exemplo, fiz 100 destaques, e aí eu fui lá e coloquei o 100º primeiro. Quando eu fizer isso, o meu primeiro apaga. O 100º segundo, aí o meu segundo apaga. Então, o começo da história, ela vai se perdendo, conforme você vai colocando mais destaques. Muito provável, tá? Eu nunca vi um perfil que destacasse 100 stories. É muita coisa, né? Uma história muito longa para você colocar nos destaques. Mas é importante saber que passando do número 100, os primeiros vão sumindo, tá? Posso destacar stories muito antigos? Então, às vezes, tem alguma pessoa aí que está com perfil há mais de 2, 3 anos e só agora vai começar a criar os destaques. Você pode destacar aqueles stories que você criou há muitos anos atrás? Sim, desde que você tenha ativado uma função aí no Instagram, que é arquivar stories, tá? Então, se essa função estiver ativa no seu perfil, você sim vai poder escolher stories mais antigos. Se não tiver ativa essa função, você vai precisar ativar e aí você não vai conseguir resgatar aqueles stories mais antigos, tá bom? Outra curiosidade aqui é o seguinte: como organizar a posição de cada destaque? Então a gente vai ver isso na prática, né? Que você vai criando vários destaques aí, e depois você aleatoriamente pode colocar uma informação nova em um, em outro, e ele vai bagunçar a ordem. Então você vai perder a ordem lógica aí que você estabelecer. Como você faz para organizar isso daí? Basta que você adicione um novo stories a esse destaque. Então, o último que você editou sempre vai estar em primeiro lugar aqui. E falando nisso, né, eu queria trazer para você aqui uma dica de ouro, tá? Sobre esse assunto de você destacar os stories, colocar eles em ordem. Então, qual que é essa dica de ouro? Sempre que você precisar organizar a posição dos seus stories, use essa dica aí. Você vai fazer o seguinte, publica um stories, como quem não quer nada, um stories normal, e aí vamos supor que eu quero que o boas-vindas aqui nesse meu perfil, ele fique em primeiro. Então eu publico um stories qualquer, vou lá, destaco ele em boas-vindas, tá? E aí automaticamente o boas-vindas vem em primeiro. Aí eu volto lá naquele stories e removo ele do boas-vindas. Então, automaticamente, só por ter feito essa edição, o boas-vindas vem primeiro. Então, aí fica a dica para que você possa organizar esses stories, tá bom? E agora eu quero convidar você a partir da tática para a prática. Então você já entendeu aí o que são destaques no Instagram, qual a importância de utilizar esses destaques, como profissionalizar, como ter ali maior destaques para os destaques no Instagram. Então, eu quero que a partir de agora, nessa próxima aula, você foque bastante atenção em executar. Então, você vai pausar tela, vai tirar print, vai baixar material para que você saia daqui hoje com seus destaques já prontos aí no seu Instagram, tá bom? Então, nos vemos na próxima aula. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.